Olá, está no ar o programa Pauta Aberta. Sejam todos muito bem-vindos. Você fica muito bem informado com a gente pela próxima meia hora. A vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, foi a primeira a ter resultados preliminares da fase 3 de testes, divulgados por uma revista científica. Os dados foram publicados na The Lancet, uma das mais importantes do mundo. Isso significa que os testes foram revisados e validados por outros cientistas. Apesar de toda a expectativa e da emergência também, o imunizante ainda não será aplicado imediatamente na população. Para que isso aconteça, ele precisa ainda ser aprovado pelos órgãos reguladores de cada país. Em novembro, os laboratórios responsáveis por esta vacina divulgaram que a eficácia média foi de 70,4%, com até 90% de eficiência no grupo que tomou a dose menor. E este mesmo estudo não conseguiu avaliar a eficácia da vacina de Oxford em idosos, mas isso será determinado em uma análise futura se houver dados suficientes. A avaliação não ocorreu porque só 5 casos incluídos na análise primária aconteceram nos participantes com mais de 55 anos de idade. Os autores do estudo afirmaram que, embora os dados apresentados mostrem que o imunizante é eficaz contra doenças sintomáticas, com a maioria dos casos ocorrendo em adultos com menos de 55 anos até o momento, é importante considerar a morbidade e mortalidade da doença em uma população adulta mais velha e, portanto, a eficácia potencial nessa faixa etária. O Reino Unido começou a imunização em massa da primeira vacina contra o novo coronavírus aprovada por uma agência regulatória. 40 milhões de doses do imunizante produzido pelas empresas Pfizer e BioNTech já estão disponíveis para os britânicos. Os primeiros a serem vacinados foram os idosos. Muitos nem acreditaram que um ano após o começo da pandemia estariam recebendo uma dose de esperança contra a Covid-19. Esta foi a primeira dose aplicada da vacina, comemorada com aplausos. Com um sorriso ainda escondido pela máscara e com uma frase de alegria e espanto. Eu pensei que era uma piada, para dizer a verdade, eu não acreditei, mas aconteceu. Espero que outras pessoas façam como eu. Margaret Keenan, aos 90 anos, desbravou o caminho que muitos agora na Inglaterra estão seguindo: se vacinar contra o novo coronavírus. E a pioneira do Reino Unido já foi seguida por muitos outros. Jack, de 98 anos, é um deles e ouviu da enfermeira que estava fazendo história hoje. Ele foi o primeiro da cidade de Bristol a se imunizar contra a Covid. Não faltou comemoração. Michael Tibbs, de 99 anos, veterano da Segunda Guerra Mundial, também entrou na luta contra o vírus e disse: é incrível, é muita sorte, sou um abençoado. Amazing, very lucky, no, fortunate. Tanta comemoração é porque a vacina sinaliza novos e melhores tempos. Ela é tida como a melhor arma no momento para derrotar o coronavírus, que já matou mais de 61 mil pessoas no Reino Unido. O país é o mais atingido pela pandemia na Europa e é o primeiro do Ocidente a imunizar a população em massa. Médicos que estão na linha de frente de combate à doença ficaram emocionados hoje. A diretora deste hospital diz que há menos de um ano estava tratando o primeiro paciente com Covid e agora pode dar uma vacina. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que a vacina contra a doença fará uma enorme diferença, mas enfatizou que o processo será gradual. Ainda não chegamos lá, não derrotamos o vírus, disse ele. Apesar de todo o entusiasmo e expectativa deste imunizante, a agência regulatória do Reino Unido alertou que pessoas com histórico de reação alérgica significativa a vacinas, remédios ou alimentos não devem tomar a injeção da Pfizer. Foram registrados 2 casos de reações alérgicas ao imunizante, mas os pacientes passam bem. Em comunicado, a agência definiu reações alérgicas significativas como aquelas semelhantes à anafilaxia, um tipo grave e potencialmente fatal, e estendeu a recomendação a pessoas que precisam carregar adrenalina autoinjetável. Além disso, determinou que a vacinação deve ser feita apenas em locais onde existir possibilidade de reanimar os pacientes.
Os Estados Unidos ultrapassaram a marca dos 15 milhões de casos confirmados da Covid-19, segundo a Universidade Johns Hopkins. O país concentra o maior registro de mortes e também infecções em todo o mundo. O presidente eleito, Joe Biden, prometeu a aplicação de 100 milhões de doses de vacinas nos 4 primeiros meses do governo. Uma candidata chinesa à vacina mostrou eficácia de 86% na proteção contra a Covid-19, segundo resultados preliminares de estudos clínicos em fase 3 realizados nos Emirados Árabes Unidos. O país árabe registrou o imunizante desenvolvido pela chinesa National Pharmaceuticals Group. A análise revela que 99% dos participantes dos estudos desenvolveram anticorpos contra a doença. A possível vacina é baseada num vírus inativo, o que significa que é enfraquecido para uso em humanos. Agora vamos falar um pouquinho da vacina aqui no Brasil. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou em declaração à imprensa no Palácio do Planalto que o governo federal comprará qualquer vacina contra a Covid-19 que for registrada pela Anvisa. Segundo Pazuello, o Brasil disponibilizará as doses de forma gratuita e voluntária após comprovada a eficácia e acrescentou também que o objetivo é proteger a população e não usá-la para fins políticos. Pazuello disse ainda que o Brasil tem 300 milhões de doses de vacinas asseguradas que também aguardam a conclusão dos testes e aprovação da Anvisa. E o governo de São Paulo anunciou a data e também como deve funcionar a estrutura do plano de vacinação estadual contra o novo coronavírus. A repórter Fabiana Vantucci traz mais detalhes. O governo de São Paulo anunciou que o plano de vacinação estadual contra a Covid-19 começa no dia 25 de janeiro de 2021. O governo já assinou a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, imunizante desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. 9 milhões de pessoas devem ser imunizadas nessa primeira fase. O cronograma funcionará da seguinte forma: trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas devem receber a primeira dose a partir do dia 25 de janeiro. Pessoas com 75 anos ou mais a partir do dia 8 de fevereiro. Para quem tem de 70 a 74 anos, a vacinação começa no dia 15 do mesmo mês. Já no dia 22 de fevereiro, podem ser vacinados idosos que têm entre 65 e 69 anos. No dia 1º de março, é a vez de quem tem entre 60 e 64 anos. O governo de São Paulo também anunciou que 4 milhões de doses serão vendidas para outras regiões do país. Segundo o governador João Dória, 8 estados já manifestaram interesse. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, confirmou que já solicitou a compra da vacina e que a parceria com São Paulo está fechada. Eduardo Paes, prefeito eleito do Rio de Janeiro, também manifestou interesse na Coronavac. Lembrando que a vacina ainda precisa ser liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De Curitiba, Fabiana Vantucci, para a TV Evangelizar. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu um alerta sobre a investigação em curso do possível primeiro caso positivo no país de Candida auris, um fungo resistente a medicamentos responsável por infecções hospitalares e que representa uma séria ameaça à saúde pública. Em todo o mundo, estima-se que essas infecções tenham matado entre 30% e 60% dos pacientes. Segundo o aviso, o fungo foi identificado em amostra da ponta do catéter de um paciente internado na UTI de um hospital na Bahia. Essa coleta ainda será submetida a análises clínicas. Diante da suspeita, a Anvisa recomendou o reforço da vigilância laboratorial do fungo em todos os serviços de saúde do país, entre outras medidas de controle e prevenção para evitar um surto. E ainda temos muitas dúvidas se os animais são capazes de transmitir a Covid-19 para humanos. Mas um estudo coordenado pela Universidade Federal do Paraná fez uma descoberta importante. Confira na reportagem. Um assunto muito discutido pela comunidade científica é a possibilidade de animais transmitirem a Covid-19 para humanos. Mas um estudo coordenado pela Universidade Federal do Paraná descartou essa hipótese, pelo menos em cães e gatos. Realizado em 6 capitais brasileiras, o PET Covid já obteve resultados importantes. O objetivo principal é mostrar que realmente os animais de companhia, cães e gatos, participam muito pouco na infecção do vírus e eles não têm participação
na transmissão do vírus SARS-CoV-2 para as pessoas. Então, eles podem ser infectados por tutores, por donos proprietários positivos, essa é a metodologia do estudo, mas eles têm uma infecção transitória, os cães em torno de 3 a 5 dias, não mais que 2 semanas, os gatos também. O trabalho funciona assim. As pessoas que testam positivo para a Covid-19 entram em contato com as universidades e, na sequência, é realizada a coleta na própria residência. Nós fazemos o mais breve possível a ida até as residências para que essa pessoa que está em isolamento não saia de sua residência. Coletamos tanto das outras pessoas de contato quanto dos animais, né? O projeto, na verdade, envolve apenas os animais, mas como nós temos essa possibilidade, essa ferramenta aqui na UFPR, nós fazemos também das pessoas, e aí monitoramos esses animais, caso sejam positivos, semanalmente até que testem negativo para a presença do vírus. O que ainda gera muitas dúvidas são casos como o dos visons, mamíferos criados em países europeus que foram infectados com uma mutação do coronavírus. Milhões deles foram abatidos para controle epidemiológico. Essas são espécies que sabidamente são muito mais susceptíveis ao vírus SARS-CoV-2, que são os visons, os hamsters, mas repito, cães e gatos não têm esse comportamento, eles são infectados transitoriamente, não mais que 1 a 2 semanas, não desenvolvem sinais clínicos e até hoje não há um único caso de transmissão de SARS-CoV-2 de cães e gatos para pessoas. O que o estudo realmente quer é evitar o abandono de animais por falta de conhecimento, mas não podemos esquecer que alguns cuidados devem ser mantidos. A maioria das pessoas que tem o seu animal de companhia não abandona, quer saúde para esses animais. Se você testou positivo para a Covid-19, procure aí durante essa semana, 2 semanas, evitar o que nós falamos de beijos e lambidas, né? Procure manter um pouco de distância, porque na verdade os cães e gatos são vítimas dessa infecção e não há um único caso de transmissão deles para nós, seres humanos. Olha só, vamos ter que recusar aí os beijinhos dos nossos bichinhos, pelo menos até segundo aviso. 4 leões do Zoológico de Barcelona, na Espanha, testaram positivo para a Covid-19. Esse é o segundo caso conhecido no mundo de grandes felinos com a doença. 3 fêmeas e um macho foram testados depois que os tratadores notaram que eles apresentavam sintomas leves de coronavírus. Os leões fizeram um PCR, mesmo exame feito nos humanos para detectar a doença. Os animais estão em tratamento e respondem bem aos remédios. 2 funcionários do zoológico também estão com a Covid-19. Agora as autoridades investigam como os leões foram infectados. O Serviço Veterinário de Barcelona entrou em contato com o zoológico do Bronx, em Nova York, o único que já havia registrado casos de infecção por coronavírus em grandes felinos. Agora mudamos de assunto para falar de economia. Atenção, trabalhadores que têm direito ao abono salarial. A Caixa Econômica Federal começou a efetuar o pagamento do PIS 2020 e 2021 por meio da poupança social digital para trabalhadores que não têm outro tipo de conta corrente ou poupança no banco. O dinheiro poderá ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem. Receberão nesta semana os nascidos entre julho e novembro que têm direito ao benefício, mas ainda não sacaram, e também os que não tiveram as declarações da Relação Anual de Informações Sociais, ano base 2019, entregues fora do prazo ou retificadas pelos empregadores, conforme calendário de pagamento. O valor do abono salarial varia de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano base. Notícia agora para os usuários dos dispositivos da Apple. Isso porque o celular mais recente, lançado pela empresa, tem sido contestado pelos órgãos de defesa dos usuários. A Secretaria Nacional do Consumidor e o Procon notificaram a empresa pela venda do iPhone 12 sem o carregador, prática que pode configurar a chamada venda casada, que é irregular.
Com preços entre 7 e 14 mil reais, a nova geração de smartphones da Apple vem agora sem o carregador de bateria. A Apple argumenta que o objetivo é reduzir o impacto do lixo eletrônico. O problema é que o carregador vendido separadamente custa R$ 200. Para o Procon de São Paulo, o preço não caiu, o que motivou 2 notificações ao fabricante. O Procon de São Paulo afirma que as 2 notificações encaminhadas à Apple já foram respondidas, mas não de maneira satisfatória. Por isso, vai iniciar a fiscalização da venda dos aparelhos. Na avaliação do Procon, a nova política da Apple é uma venda casada, o que fere o Código de Defesa do Consumidor. Eu só posso carregar nesse carregador, então não posso vendê-lo separadamente. Seria obrigá-lo a fazer uma segunda compra. O fornecedor obtendo uma vantagem desproporcional à custa do consumidor. A Secretaria Nacional do Consumidor também enviou uma notificação à Apple e a outras empresas do setor, como Samsung e LG. A Senacom quer evitar que elas sigam o exemplo da Apple como numa tendência de mercado. O resultado seria a venda de celulares sem carregadores e sem redução nos preços. Nós vamos fazer um compilado de todas as informações apresentadas pelas empresas, né? E faremos uma análise por meio de uma nota técnica, mas uma vez concluída a existência de uma prática de infração, né, ao CDC, a empresa poderá ser multada em aproximadamente até 10,8 milhões, né, de reais. E por conta da pandemia, os motoristas vão contar com novos prazos nos Detrans de todo o país. Quem teve a CNH vencida em 2020, por exemplo, vai poder renovar só no ano que vem. Os documentos de habilitação com vencimento em 2020 passaram a valer por mais tempo. Uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, estabelece que a renovação das CNHs pode ocorrer de forma gradual, de acordo com o cronograma. A habilitação com vencimento de 1º a 31 de janeiro de 2020 passa a valer até janeiro de 2021. Assim, sucessivamente, até a habilitação vencida de 1º a 31 de dezembro de 2020. A prorrogação dos prazos devem beneficiar motoristas como a Caroline, que tem a carteira de habilitação com vencimento agora em dezembro. Eu achei uma boa iniciativa, porque dá opção para o cidadão, né? Se ele se sente seguro, ele vai renovar essa carteira. Se não se sente seguro, ou se é grupo de risco, ele vai aguardar. Então eu achei bem válido. Em razão da pandemia, também haverá novos prazos para transferência de veículos, recursos de multas, registro e licenciamento de veículos novos. A regra geral é, até o dia 30 de dezembro, todos os veículos adquiridos, comprados em 2020, deverão ser transferidos nesse período. Excepcionalmente, o Detran do seu estado pode estabelecer um cronograma diferenciado para a transferência. Pauta Aberta faz agora um breve intervalo, não saia daí. A gente volta em instantes. A Prefeitura de Cascavel autorizou a abertura do comércio 24 horas por dia neste fim de ano. Quem traz mais detalhes sobre esta mudança e também outras notícias é a Camila Maciel. A Prefeitura de Cascavel, cidade que fica na região oeste do Paraná, autorizou o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais 24 horas por dia, de 19 a 30 de dezembro. O objetivo dessa autorização é evitar o acúmulo de pessoas nas lojas a partir do dia 18 de dezembro, quando termina o toque de recolher imposto pelo governo do estado. Segundo a Prefeitura, a publicação do decreto foi feita com antecedência para que empregadores e funcionários possam negociar a jornada de trabalho estendida e a remuneração salarial. Vale lembrar que esse decreto autoriza a abertura, mas cabe a cada estabelecimento optar ou não pelo horário estendido. Vamos falar agora sobre 13º salário. Segundo a FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, 47,8% dos paranaenses vai usar o dinheiro extra para fazer uma reserva financeira ou investir.
Esse percentual é o dobro do que foi registrado no ano passado. Em seguida, a pesquisa aponta que 36% dos entrevistados deve usar o valor para pagar dívidas. No ano passado, eram 29,3%. E em terceiro lugar, com 22,9% das respostas, os entrevistados responderam que devem usar o 13º para comprar presentes. No ano passado, o número registrado foi mais baixo, 14,7%. Na lista, ainda aparecem o pagamento de impostos e taxas, viagens e quem ainda não sabe qual destinação deve dar para o dinheiro. Agora um alerta principalmente para as pessoas que já foram infectadas e se recuperaram da Covid-19. Em Maringá, no noroeste do Paraná, foram registrados 2 casos de reinfecção pelo novo coronavírus. Trata-se de um casal, Hamilton de Almeida Cardoso, de 65 anos, e a esposa dele, Gismárcia Luzia Zocatelli Cardoso, de 55 anos. A primeira infecção do casal aconteceu no mês de julho. Eles ficaram em isolamento, tomaram as medicações e se recuperaram. Agora, 4 meses depois, voltaram a sentir os sintomas, mas desta vez um pouco mais forte, como falta de ar. Eles fizeram novamente o teste para a Covid e o resultado foi positivo. O estado de saúde do casal é acompanhado pelas autoridades de saúde do município. E para conter o avanço da pandemia, a Prefeitura de Maringá anunciou que neste ano não vai instalar decoração de Natal na cidade. Segundo uma nota divulgada pela Prefeitura, o momento exige que os esforços da gestão, bem como recursos humanos e financeiros, sejam concentrados no enfrentamento do novo coronavírus. A nota informa ainda que assim que a vacina estiver disponível, independente dos governos estadual ou federal, a gestão municipal vai se apressar em garantir doses suficientes para imunizar toda a população. Até agora, Maringá registra 16.941 casos confirmados, 12.980 suspeitos e 225 óbitos. A poluição dos oceanos tem provocado inúmeras mortes de animais na faixa litorânea do Ceará. A tartaruga é um dos mais atingidos e, para tentar diminuir este problema, o governo federal está criando um quarentenário de tartarugas. Esse marzão todo esconde uma riqueza de fauna e flora que cada vez mais precisa de muito cuidado para ser preservada. Nesse ecossistema, um dos animais que necessita de muita atenção é a tartaruga marinha. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado vai colocar em prática até o meio do ano que vem o projeto Quarentenário. É um conjunto de ações que deve prestar auxílio às tartarugas de várias espécies que são encontradas encalhadas no litoral cearense. Primeiro, a educação ambiental. Nós trabalhamos com os 20 municípios litorâneos, com as comunidades pesqueiras, comunidades litorâneas, para que efetivamente saibam lidar com esse encalhe. Com a parceria da Polícia Militar, dos bombeiros, nós queremos fazer esse desencalhe o mais rápido possível. Nós vamos, com certeza, recuperar bastante a saúde dessas tartarugas que hoje são obrigadas a ir para o Rio Grande do Norte para ter esse primeiro tratamento e elas morrem no caminho. Um dos parceiros do projeto é o Instituto Verde Luz, uma ONG que resgata pelo menos uma tartaruga por mês em nossa costa e ainda não tem estrutura para cuidar desses animais. Agora, os voluntários vão contar com mais apoio para as ações e também para a pesquisa. É um trabalho difícil que resgata animais vítimas das ações inconsequentes do ser humano. É a presença de resíduos sólidos, né? Lixo, geralmente plástico, desde isopor, plástico fino, garrafa a gente já encontrou, fita de nylon, interação com pesca a gente encontra muito. No litoral cearense existem pelo menos 5 espécies de tartarugas e todas elas estão ameaçadas de extinção. Por isso, a importância desses projetos para fortificar a preservação desse ecossistema. O quarentenário vai contar com espaços físicos e também materiais educativos para a conscientização ambiental da população. O Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Você pode rever todo o conteúdo da TV Evangelizar no nosso canal do YouTube. O endereço é este aí que está aparecendo na sua tela. Fique bem, fique em paz. Tchau. Tchau, tchau.